vamos lá. Bom, gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Érica Bogas. A minha formação de origem é advogada. Eu atuei mais de 10 anos, né, como advogada na área empresarial e depois atuei como consultora também na área de gestão de pessoas, TI. Também sou pós-graduada em gestão ambiental, então eu brinco que eu sou um pouquinho bombril, já fiz um pouco de tudo, já tive várias empresas também, e o divisor de águas na minha vida foi me tornar coach, e isso mudou muitas coisas, abriu muitas caixinhas na minha cabeça, né? O empreendedorismo também é uma área que me fascina, tecnologia. Então, eu sou coach da Action Coach, que é uma franquia mundial, mas quando eu quando eu fiz a escolha de voltar a empreender, e eu encontrei essa empresa incrível que a gente trabalha hoje, e hoje eu falo para todo mundo que eu sou empresária também na área de turismo e tecnologia, é onde de fato eu me realizo muito, e tenho certeza que vocês também. Então, gostaria de compartilhar um pouco aí das técnicas e dos meus aprendizados como coach, ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês e parabéns mesmo por estarem abertos a aprender cada vez mais. Então, só para vocês entenderem um pouco, nós vamos fazer esse treinamento em 2 módulos, como eu já divulguei. Então, o primeiro módulo hoje, quarta-feira que vem, a segunda parte. E para vocês saberem um pouquinho, resumo aí do que nós vamos falar, porque tem muita coisa por aí. Nós vamos conversar um pouco sobre o diferencial de cada um de vocês, né? Os níveis de relacionamento com os nossos contatos, as nossas crenças, que são tudo que nos move, né? Tá ligado com as nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas. A excelência em vendas, ou seja, as técnicas de venda, propriamente dito, e o poder da comunicação, tudo está ligado com o poder da comunicação. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer alguns acordos com vocês, tá? Eu gostaria que vocês tivessem 100% de compromisso agora, né? Que a gente parasse essa 1 horinha e pouco que nós vamos ficar aqui, que vocês se dedicassem 100% com o que vocês estão fazendo. Se abram para aprender, se abram para realmente absorver o que nós estamos fazendo aqui, se comprometam em, de fato, a participar, estar presente e aplicar isso na vida e na atividade de vocês, ok? Posso contar com vocês? 100% de compromisso? Eu vou pedir para vocês também bloquearem aí a câmera e os áudios para poder não carregar muito, para não ter problema de sinal aí para o pessoal, tá? Bom, quero que vocês compartilhem comigo agora, em 1 minutinho, pelo chat, o que vocês esperam desse treinamento. Qual a expectativa quando vocês clicaram no link aí? E o que vocês podem fazer para que isso realmente seja produtivo na vida de vocês? O que vocês me dizem aí? Show, Camila, muito bom. Valeu, Gustavo. Qual é a expectativa aí, pessoal, de vocês em assistir aqui? Muito bom, vender muito. Ótimo. A vida é feita de vendas, né? Legal, muito bom. E o que vocês podem fazer para que esse treinamento seja extremamente produtivo e que realmente faça diferença na vida de vocês? 100% de compromisso, colocar em prática. Muito bom, Jana. Se aprimorar. Ação, exatamente. Muito bem, parabéns, Gustavo. A ação é o principal ingrediente do êxito, né? Então, muito bom. Adoro gente comprometida. Então, contem comigo aí para o que precisarem. Ação cura o medo, ótimo. Ouvir, confiar e fazer. Arrasou, Fernando. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá, né? Já que vocês estão comprometidos, vamos lá. Então, vamos iniciar aí o nosso módulo 1 e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, né?
Vamos pensar hoje na empresa, no que nós estamos fazendo, no trabalho que todos nós estamos desenvolvendo. Então, reflita aí mentalmente, né, individualmente, qual que é ou quais são, né, os maiores desafios que vocês precisam superar para alcançar o resultado que vocês desejam hoje. Todo mundo tem consciência disso, né? Já parou para pensar que eu tenho os meus desafios pessoais para poder superar, para de fato alcançar o resultado que eu tenho expectativa? Se vocês tivessem que me responder isso em 30 segundos, todo mundo teria na ponta da língua aí, né? Quais são os seus desafios? Entendem que quando a gente cresce, nossos resultados aparecem? E eu gostaria de saber o quanto que vocês estão dispostos aí e o que vocês estão dispostos a fazer para superar esse desafio. O que de fato você está disposto a fazer para superar esse desafio? Então, essa é a grande pergunta, né? Porque aquilo que vocês colocaram agora, nada adianta a gente aprender se a gente não agir. E eu tenho que agir na direção certa, né? Porque pior do que não agir é agir com entusiasmo para a direção errada, né? Então, vamos agir com entusiasmo para a direção correta, certo? E para isso que vocês estão aqui hoje, para canalizar toda essa energia de vocês para a direção correta. Então, vamos refletir agora, fazer um exercício aí sobre o nosso diferencial. Quais são os seus diferenciais? Se vocês parassem para pensar agora, né? Quais são os seus diferenciais? Será que vocês têm consciência de quais são os diferenciais de vocês? Qual é o teu diferencial perante as outras pessoas? O que te diferencia? Qual é a tua característica específica que você pode usar, que você pode potencializar para produzir resultados? Vamos fazer uma reflexão aqui sobre o preço e o valor, uma analogia, na verdade, né? Usando o café. Se a gente parasse para pensar aqui em relação a valor, né? O preço de um café, quando ele é um commodity, ele custa em média hoje 12 centavos por xícara. Quando ele é um produto na prateleira do supermercado, lá ele passa a custar em média aí 85 centavos uma xícara. Se eu for na padaria da esquina, eu vou pagar lá R$4,50, mais ou menos, depende aí da cidade, né? Agora, existe um lugar que a gente vai e paga lá R$12,50, em média. Por quê? Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Qual é esse lugar que faz a gente pagar o mesmo café mais caro? Alguém sabe? Starbucks, isso aí. Copenhague, exatamente. Acertaram na mosca. Mas por quê, né? Por que a gente paga mais pelo mesmo café? O café é o mesmo, não é? Por que vocês acreditam aí que a gente paga mais por isso? Valor agregado. Exatamente. O status também. Tem tudo a ver com tudo isso que vocês estão falando, mas o principal motivo é pela experiência que a gente vive quando a gente está neste lugar. É justamente o contexto que eles criam, a experiência que você vive, que faz você pagar mais caro por isso. Né? Então, a pergunta que eu faço é justamente essa: qual é a experiência que vocês estão proporcionando para as pessoas quando vocês vão apresentar a empresa de vocês, o negócio de vocês? Aqui é uma foto aí de um café da Copenhague, como alguém falou. Esse cafezinho aí fui eu que tomei, e na verdade é um cappuccino. Sempre ouvi falar que o café de lá, o cappuccino de lá era muito bom, mas eu nunca tinha parado para fazer isso, né? E aí um dia eu estava no aeroporto e parei um pouquinho ali para aproveitei que tinha tempo e fui tomar um café lá. E aí realmente cheguei, quando eu vi R$16 um cappuccino, eu falei, uau, vamos lá, vamos experimentar, se é bom, vamos ver como é, né? E aí realmente, quando ela começou, pegou a bandejinha, aí colocou o pires, colocou um monte de chocolate dentro da xícara, ligou aquele
leite quente, aquele café quente, aquilo começou a derreter, o chocolate, aquele cheiro maravilhoso. Aí daqui a pouco pediu para eu escolher, né, um acessório ali que ia compor isso, mais o chantilly, mais um copo de água ali. E aí eu comecei a sentir realmente a experiência, o prazer de vivenciar aquilo. Realmente, quando eu tomei aquele cappuccino, eu falei, meu Deus, valeu a pena toda a experiência que foi proporcionada através disso. Então, que fique o exemplo, né, apesar de ser o café, mas que fique um exemplo para nós, para que a gente reflita na experiência que nós estamos gerando para os nossos contatos, em todos os pontos de contatos que nós temos com eles. Qual é a experiência, qual é a imagem que eu passo, como eu estou, como é que está a minha energia, o quanto eu estou sorrindo ou não, o que eu faço para essa pessoa se sentir bem, para essa pessoa se sentir única, quais são as coisas que eu poderia fazer para superar a expectativa dessas pessoas. Então, eu gostaria que vocês anotassem esse exercício. Eu, como coach, adoro dar exercícios, né? Então, eu gostaria que vocês anotassem para que vocês pudessem fazer aí até o próximo encontro na semana que vem, e que vocês pudessem até compartilhar mesmo nos grupos, né? Então, quais são os seus diferenciais? Anotem aí. E que experiências que cada um de nós podemos proporcionar para os nossos contatos, nos pontos de contato, desde o convite, desde no dia a dia, como eu me comporto no dia a dia, desde o momento em que eu vou fazer a apresentação, depois, né? Nos momentos em que eu faço amizade, nos momentos que eu abordo o contato frio. Quais são as experiências que eu posso fazer com que essas pessoas passem? Anotaram aí? Pessoal, desliga a câmera, por favor, para não carregar muito aí o sinal, tá? Então, é isso aí. Anotaram? Então, vamos seguindo. Segundo ponto aqui que nós vamos conversar são os níveis de relacionamento, né? Quais são os níveis de relacionamento que nós temos com os nossos contatos, né? A gente chama isso de escada da lealdade. Eu utilizo isso para o mercado tradicional, também para os clientes, e aqui eu adaptei para a nossa situação, para a realidade da nossa empresa, né? Então, os pontos de contato dos nossos clientes, vamos dizer assim, começam quando ele é só um suspeito, quando eu nem imagino, ele não me conhece, talvez, ou mesmo que seja um conhecido, ele não conhece que eu estou nesse negócio, que eu sou dona desse negócio, e eu também ainda não conversei com ele e não falei sobre isso. Então, ele é um suspeito, né? Depois, quando eu faço a minha lista, eu coloquei todas as pessoas lá e realizei a lista, que é o nosso primeiro passo, né? Todo mundo aqui tem sua lista. Quando eu faço a minha lista, ele se tornou um prospecto, né? Essas pessoas que poderiam ser possíveis contatos estão na minha lista, elas se tornam um prospecto. E aí, o que eu tenho que fazer com essa lista de prospectos? O primeiro passo é convidar, né? Se eu não convidar, ele nunca vai saber que isso existe. Então, aí o primeiro passo é convidar. Depois que eu convido, né? Aí eu vou fazer a PN, eu vou fazer follow-up, e o próximo passo é o quê? Cadastrar, certo? Depois que eu cadastro, eu tenho que fazer com que esse cadastrado meu se torne um cadastrado ativo, que ele frequente os treinamentos, os eventos, que ele seja participativo, que ele convide as pessoas para as reuniões, ok? É o próximo passo, certo? E depois ele tem que começar a ter resultado. Isso vai levar alguns meses, é natural. Então, eu tenho que manter ele ativo para que ele comece a se engajar e produzir resultados. Então, depois ele se torna um cadastrado que cadastra. E, por fim, com a evolução, com a consistência do que tem que ser feito, ele vai se tornar um cadastrado independente, onde, muitas vezes, ele não vai depender mais da nossa atividade direta ali para que ele atue, e ele vai se tornar um cadastrado independente. E o que muda em cada etapa, né, desses prospectos para convidado, para chegar lá em cadastrado independente? É a minha liderança. Então, o meu nível de liderança vai aumentando o nível de resultado dos meus cadastrados, ok? Então, se eu preciso aumentar e mudar de um nível para outro, eu preciso olhar para mim e ver como está a minha liderança, como está a minha capacidade de acompanhar, de ensinar, de motivar.
e é isso que vai fazer com que cada um faça isso também, que eu possa duplicar isso depois. Então, refletindo um pouquinho aqui, a gente precisa parar para pensar sobre os nossos, falando em prospectos, em cadastrados, em liderança, a gente precisa parar para pensar um pouquinho aí nos nossos momentos da verdade, né? O que são os momentos da verdade? São todos os momentos, todos os pontos de contato e todas as experiências que eu proporciono para os meus clientes, para os meus contatos, em cada momento em que ele me procura ou que eu o procuro. Então, vamos fazer fiz um exemplo aqui dentro da realidade, cada um vai fazer o seu depois, tá? Eu queria que vocês criassem aí, cada um criar o teu. Então, eu fiz aqui, começando com o nosso primeiro ponto de contato, com os nossos contatos, os nossos prospectos, sendo o convite. É o primeiro momento em que eu tenho um contato que eu faço com esse prospecto, né? Depois, o que é o próximo contato? É onde vai ser essa apresentação, essa reunião, se sou eu que vou apresentar, se é outra pessoa, mas qual é a experiência que essa pessoa vai vivenciar ali, né? O objetivo dos ciclos e dos pontos de contato é que eu reflita qual é a experiência que eu vou proporcionar em cada um desses pontos, né? O fechamento, como é que é feito, como é que eu abordo, como é que vai ser realizado, qual é a experiência que eu vou proporcionar para as pessoas. Depois, quando eu realizo o cadastro, o follow-up, como é que eu estou fazendo isso, o acompanhamento depois que eu apresentei, porque às vezes eu não fiz o fechamento no primeiro momento, como é que eu estou acompanhando, ou eu simplesmente apresentei uma vez e nunca mais fiz contato com as pessoas, né? A maior falha nossa é não fazer pós-venda, é não dar sequência, né? Depois, a integração desta pessoa com a equipe, com o sistema, para que ela de fato participe, se integre, treinamento. Depois acompanho para ver como está essa pessoa, as necessidades dela, trabalhar as quebras de crenças que todos nós temos, né? Depois um suporte, está sempre disponível. Isso é liderança, não é mesmo? Participação nos eventos da empresa, como é que está isso, como é que está a motivação, como está a tua participação, porque não adianta você pedir para que as pessoas façam aquilo que você não faz, né? E depois avaliação de resultados, o que está tendo de resultado, considerar resultado tudo que ela está conquistando. Resultado não é só cadastros, né? O resultado é desde o início, quando a gente está aprendendo, está crescendo, está superando, né, as nossas vozes internas. Então, tudo isso é resultado. E como é que está a avaliação desses resultados com os seus cadastrados? Ok? Então, depois eu gostaria que vocês revisassem isso, né, esse material, e que vocês refizessem, talvez, de acordo com a percepção de vocês, mas que vocês pudessem, de fato, fazer essa revisão. Seguindo aqui para o nosso terceiro ponto, vamos refletir um pouquinho aí sobre as crenças, né? Então, agora, gostaria de interagir um pouco com vocês e começar falando um pouco, então, das vendas, né? O que é vender? Se a gente parasse para pensar e explicar isso para alguém, o que é vender? Alguém ousaria dizer aí? Convencer, legal, muito bom. O que mais que vocês acreditam? A gente fala tanto de venda, vender, vive de venda, tudo que a gente faz está ligado de alguma forma com venda, mas a gente não para pensar no que é, né? Trocar, compartilhar, ótimo. Ligar a necessidade de uma pessoa a um produto, perfeito, Thiago, muito bom. Muito bom. Exatamente. Então, eu costumo dizer, né, a gente usa muito ajudar o outro a suprir a necessidade. Perfeito, gente, muito legal, vocês estão ótimos. A gente usa esse conceito, né, de que vender é ajudar profissionalmente um prospecto qualificado a tomar uma boa decisão de compra. Faz sentido aí para vocês? Né? Se a gente esmiuçar um pouquinho aí, né? Ajudar profissionalmente, o que significa isso? Ajudar profissionalmente, para que eu ajude profissionalmente, eu tenho que me tornar profissional. Como é que eu me torno profissional em algo? Estudando, me aprimorando, conhecendo do mercado, do produto, participando dos treinamentos, aí me torno profissional. Então, só posso ajudar profissionalmente se eu me aprimorar, certo? Um prospecto qualificado, por quê? Porque eu tenho que entender quem é o meu público-alvo, quem são
os meus 20% que vão gerar mais resultados, né? Então, quem é esse público? Quando a gente faz a lista lá, a primeira recomendação não é que a gente filtre com as pessoas com determinado perfil que vão gerar mais resultado? Então, quais são as qualificações desse prospecto que você vai buscar, que você vai convidar? E a tomar uma boa decisão de compra, porque, na verdade, o que a gente faz é fazer com que a pessoa realmente tome uma decisão de adquirir algo ou de fazer algo que vai ser importante para ela. E não é diferente aqui com a gente, certo? Mas, como a gente está falando de crenças, e eu gostaria de compartilhar com vocês aí essa frase, né? Ou seja, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que nós já sabemos. Essa frase é do Havecker, sou super fã dele, autor do livro O Segredo da Mente Milionária. E ele diz exatamente isso, e faz todo sentido, né? Porque é o que nós sabemos que são as vozinhas que ficam falando ali, ai, não faz isso, ou isso e aquilo, você não consegue, você não pode, ou isso não dá, eu não tenho perfil para vender, eu não sei vender, blá, 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 né? No fundo, tudo está ligado com as nossas crenças. Então, eu pergunto para vocês agora, e eu gostaria que vocês fossem muito rápido no gatilho, sem pensar muito, tá? Quais são as 3 palavras que vêm na cabeça de vocês aí, quando a gente fala sobre dinheiro? Qual é as 2, 3 primeiras palavras que vêm na cabeça de você quando a gente fala sobre dinheiro? Vamos ver aí o que vocês vão colocar. Realização. Dá para ouvir? Ó, muito bom. Que mais? Que mais que vem na cabeça aí? Rapidamente, sem pensar muito, hein? Viagem, muito bom, muito bom. Mérito, ótimo, Rafael, muito bom. Muita viagem. Meio para realizar outras coisas, realização. Não traz felicidade, pode? Isso aí, muito bom. E a gente parar para pensar, né? Aqui essa turma é mindset incrível, todo mundo pensa positivo, todo mundo já trabalhou as crenças do dinheiro. Mas se a gente refletir lá no fundo, as nossas crenças em relação ao dinheiro nem sempre são as mais positivas, né? Muitas vezes as nossas crenças em relação ao dinheiro são negativas, porque a gente já, desde pequeno, a gente já cresce ouvindo que dinheiro é sujo. Começa por aí. Não é Né? Então, bota a mão no dinheiro, corre lavar. Então, isso fica incutido na nossa mente. E assim como outras crenças que a gente tem também. Então, às vezes a gente fala assim, ó, nossa, aquela pessoa, ele é milionário, nossa, ele é AMD, mas ele é tão simples. Ok, o que tem? O que tem a ver a pessoa ter muito dinheiro e ser simples? Então, no fundo, a gente está dizendo que a pessoa que tem muito dinheiro não é simples, que a nossa crença é essa. O que mais que a gente pensa quando a gente, por exemplo, eu sei que a maioria do caso aqui, que todo mundo já tem aí seus milhões, mas quando a gente ouve falar de uma pessoa que é milionária, que é bilionária, ou quando você está andando de carro e no trânsito passa um guri novinho com uma Ferrari, o que você pensa de verdade? Será que você pensa, nossa, uau, parabéns, ele fez por merecer? Ou não, sempre julga? O que vem na cabeça de verdade? Sejam sinceros. Então, essas reflexões, elas são importantes para que a gente pense o que realmente está lá dentro de mim em relação ao dinheiro. Né? Porque se eu tenho crenças negativas em relação a isso, eu não posso produzir resultados. Como é que eu vou querer vender mais, ganhar mais, produzir mais resultado, fazer minha empresa crescer, os meus resultados financeiros, se eu acho que o dinheiro não é uma coisa boa, se lá dentro eu não concordo com isso, ou se eu tenho medo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter resultado é trabalhar as nossas crenças. E aí, a mesma coisa eu digo em relação às nossas crenças sobre vender. Né? Muitas pessoas têm crenças negativas sobre vender, sobre ser vendedor, sobre falar que vende. Né? Quem aqui é vendedor? Coloca aí para mim. Eu.
Ótimo. Tem alguém aqui que está no treinamento que não é vendedor? É isso aí, pessoal. Para quem está colocando que não é vendedor, a partir de hoje, depois desse treinamento, vocês estão proibidos de falar que vocês não são vendedores. Todo mundo é vendedor. Todo mundo já vendeu uma ideia, já teve que convencer alguém de alguma coisa, já vendeu algo para alguém em algum contexto, já vendeu, já trocou, já proporcionou, já convenceu alguém de alguma coisa. Então, todos nós somos vendedores. Mas nós não assumimos isso, nós não temos consciência disso, muitas vezes nós não aprimoramos isso. Essa é a verdade. Por quê? Porque nós temos muitas crenças sobre vender, porque está relacionado com o dinheiro, né? E também, se a gente parar para pensar nos profissionais lá de antigamente, que eram aqueles vendedores tradicionais que batiam na porta da casa da gente para roubar o nosso tempo, né? Eu sempre pergunto assim, se você estiver aí na tua casa agora tranquilamente, estamos todo mundo aí em casa, bate alguém na porta ou interfona, não sei, e diz, ó, tem um vendedor aqui para falar com você. Qual é o primeiro sentimento que a gente tem? Geralmente não é um sentimento positivo, né? Geralmente a gente tem uma sensação de que vai me enganar, vai roubar meu tempo, eu não quero conversar, tá vendendo o quê, né? Então a gente, de maneira geral, tem uma crença que não é positiva com vendas. Então, como que eu posso depois falar que eu sou vendedor se eu acho que não é legal isso? Então, nós precisamos entender a raiz das nossas crenças e mudar isso. E a gente tem que falar com orgulho que a gente é, sim, vendedor, eu sei vender, eu vendo. Porque a primeira crença que a gente precisa ter para ter resultado é essa, né? E a gente tem que ter muita confiança no que faz na gente. Então, exatamente essas reflexões que eu gostaria de deixar para vocês, eu gostaria que vocês anotassem uma pergunta aí para vocês refletirem depois. Se alguém aqui falou que não tem crença negativa sobre dinheiro e sobre vender, respondam depois por que é que vocês não são milionários ou bilionários hoje. Isso para quem não é, tá? Para quem já for, não precisa, quem já é, não precisa responder. Ok? Então eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso depois. Ok? Qualquer resposta que você der para essa pergunta vai ser uma crença. Então, reflitam sobre isso, depois vocês me contam aí, compartilhem nos grupos, tá? Então, para inverter isso e para a gente fechar essa parte das crenças aqui, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho, que criassem aí, podem até sugerir um pouquinho aqui no chat, mas depois vocês aprimoram isso, uma frase de empoderamento. Qual é a tua frase de empoderamento? O que você fala para você todas as manhãs? Porque se você acordar e não acreditar em você, não se potencializar, não acreditar que você pode, que você é capaz, não vai produzir resultado, porque não é no que você está vibrando. Né? Se você for para uma apresentação ou for fazer um convite e não acreditar em você, é essa vibração que você está passando. Então, qual é a tua frase de empoderamento? O que vocês poderiam compartilhar aí que fortalecesse, que vibrasse no resultado, que eu posso tudo que eu quero? Muito bom, muito bom. E tem que querer, né, Evelyn? Hoje vai dar tudo certo. Isso mesmo. Show de bola. Disposição para encarar as adversidades. Eu faço a diferença na vida dos meus clientes. Ótimo, muito bom, Rafael. Isso é um grande porquê. Querer é o início de tudo. Já consegui. Excelente. Então, quando a gente vibra no positivo, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu sou capaz. Tudo isso faz com que a gente mude a nossa mentalidade, os nossos resultados, otimismo, sempre, sempre. E nessas frases de empoderamento, nunca usar coisas negativas, tá? Porque o nosso subconsciente, ele não faz distinção, tá? Então, nunca usar não, nunca usar palavras que não são positivas, sempre frases e palavras fortalecedoras de crença, de acreditar, de boas vibrações. Muito bom. Adorei. Depois eu quero que todo mundo crie uma frase bem forte mesmo,
tá? A minha frase é: eu sou realizadora. Eu tenho sucesso apesar de qualquer coisa. Ok? Então, quero que vocês tenham uma frase aí que vibre, que vocês falem sempre, em todos os momentos. E bora lá, todo mundo junto. Isso aí, vencer e acreditar. Ótimo, muito bom. Vamos seguindo. Agora vamos entrar aí na parte propriamente das vendas, né? Começar a falar, então, do nosso tema principal, das técnicas de vendas. Começando, então, compartilhando com vocês sobre essa pesquisa que foi realizada em 2010, mas que traz muito para nós o que significa a experiência em vendas, né? Essa pesquisa, ela demonstra que o principal elemento que faz com que as pessoas comprem de você é a experiência que ela passa com você no momento da venda, tá? Não há 9% relação entre preço e valor. Às vezes a gente fala, é muito caro, muito barato, é muito isso, muito aquilo. 9% só impacta na decisão da pessoa. 19% na entrega do produto, do serviço. Às vezes a gente fica se apegando a pequenos detalhes, porque o produto isso, o serviço é aquilo, porque isso não está assim, porque isso não está assado. Não é isso que vai fazer com que a pessoa compre de você, com que a pessoa se cadastre com você, tá? O impacto da marca da empresa tem uma relação, mas, na verdade, o que muda, o que decide, a experiência, a maneira como você faz, a energia que você emana, é a tua convicção, é o que você vibra, é o que você passa para as pessoas em relação a isso. Então, eu gostaria de dar uma dica aqui para vocês, uma fórmula mágica aí para a gente saber como é que eu faço para ter o alto desempenho em vendas. Vocês gostariam de saber? Tá todo mundo aí? Como é que tá? Todo mundo me ouvindo? Quem gostaria de saber aí? Diga eu. A fórmula mágica aí para ter um alto desempenho em vendas. Ah, muito bom. Então, vamos lá. É simples. Muito simples. A gente só precisa tomar chá. Alguém já tomou esse chá? Alguém conhece esse chá aqui? Vamos ver se o pessoal tá inteirado aí. Esse povo sabe tudo. Oh, coisa boa, como é bom lidar com gente capacitada, né? Oh, meu Deus do céu, povo bom demais. Isso mesmo, povo. Então, é exatamente isso, né? São os conhecimentos, os nossos comportamentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, né? Esse é o grande chá que nós precisamos tomar toda manhã no nosso café. Acordar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar esse chá. Né? E aí parar para refletir um pouquinho sobre tudo isso, né? Porque se você quer ser um vendedor acima da média, você precisa fazer as coisas acima da média. Porque se só fizer as coisas mais ou menos, o resultado vai ser mais ou menos. Pode observar que todas as pessoas que estão tendo resultados mais expressivos, numa velocidade mais rápida, porque fizeram as coisas acima da média. Não é mesmo? E a gente tem que modelar essas pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Conhecimento. Não falta oportunidade para a gente aprender aqui nessa empresa, né? Eu falo que isso aqui é uma escola da vida. Meu Deus, quanto eu já aprendi nesses meses que eu estou aqui. Então, conhecimento, tudo que a gente precisa saber já foi escrito, já está aí, já está na internet. Conhecer o nosso cliente, nosso produto, nosso mercado, do que nós estamos falando. Então, conhecimento em todas as áreas, né? Se conhecer também. Depois, as nossas habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Né? Então, eu preciso criar habilidade para gerar confiança nas pessoas. Eu preciso emanar confiança, credibilidade. Isso está ligado com a minha habilidade, né? Para me adaptar aos perfis, para quem fez o treinamento lá do Renan, depois no final desse treinamento eu vou reforçar lá os 4 perfis das cores também. Tem que ter habilidade para entender quais são os perfis. Eu que tenho que me mover, né? Para identificar isso nas pessoas, identificar as necessidades das pessoas. Eu preciso apresentar soluções. As pessoas estão buscando soluções quando ela te procura, quando ela para te ouvir. Eu estou disposto a isso. Eu preciso saber lidar com objeções. Então, eu preciso observar um pouquinho essas minhas habilidades e ter atitude. Acima de tudo, é atitude, é agir, não esperar. Não é só ficar estudando e não agir, porque a gente aprende no movimento.
né? Não aprende só depois que estuda, é o movimento que faz a gente aprender. Então, o feito é melhor que perfeito. Não adianta ficar esperando tá tudo perfeito para agir, não. Vai fazendo e vai aprendendo. Esse é o exemplo das pessoas que mais tiveram resultado aí, certo? Então, vamos lá. Isso mesmo, caminhos faz caminhando. Bom, pessoal, estão com o microfone ligado aí, porque eu não ouço a interferência de vocês. Então, quem tiver com o microfone ou a câmera ainda, desliga, por favor, para não atrapalhar o pessoal, ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já tomou o nosso chá, então, vamos pensar um pouquinho aí o que os vendedores de alta performance fazem, como é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso conseguir para me tornar, para aumentar a minha performance, para melhorar? O primeiro passo para que você tenha resultado é definir as tuas metas. Não tem vendedor, não tem pessoas de sucesso, não tem empreendedor de sucesso que não tenha as metas definidas. E aqui a gente tem uma pirâmide aqui bem significativa, né? O que está dizendo essa pirâmide aqui, essa divisão aqui? 98% da riqueza está com 3% das pessoas, que são as pessoas que têm as metas claramente definidas e por escrito. Por escrito. Não basta saber o que quer, não basta dizer que tem metas, eu tenho que ter isso por escrito. Quando eu escrevo, eu me comprometo. Quando eu escrevo, eu tenho clareza do que eu quero. Porque quando eu tenho dúvida, eu não consigo escrever. Para escrever, eu tenho que ter clareza, né? Então, só 3% da população tem metas claramente definidas e escritas. 27% da população tem metas, mas são verbais. Ah, eu sei o que eu quero. Sabe aquela história que está na cabeça? Às vezes, nem lista de supermercado a gente dá conta de ir no mercado com uma listinha escrita. Quem dirá um plano de vida, metas de vida, né? E 70% não tem objetivos. Nem escritos, nem verbais e nem mentais. Então, se a gente tiver metas e objetivos de vida escritos, meu Deus, a gente já está acima de muita gente. E a gente vai fazer parte dos 3% que concentra 98% da riqueza. Ok? Então, fica a dica aí para quem não tem, já fazer isso hoje antes de dormir. Beleza? E aí, por que é tão importante assim a gente ter clareza e ter as metas definidas, né? Nós temos um sistema no nosso cérebro que chama RAS, que é o Sistema de Ativação Reticular. Isso é como se fosse uma bússola que nós temos no nosso cérebro, e que quando você canaliza aquilo que você quer, você ativa essa bússola. Ou seja, quando eu tenho clareza do que eu quero, eu estou pronta para enxergar todas as oportunidades que me levam até o meu resultado. A maneira mais fácil de explicar esse sistema que nós temos é quando a gente quer comprar um carro. Quem aqui já escolheu um carro que queria comprar e falou, olha, eu quero carro X. Começou a sair na rua e só via aquele carro. Quem aqui já passou por essa experiência? Me conta aí. Aí escolheu o carro, escolhe a cor, sai na rua, parece que só tem aquele carro daquela cor. E aí parece o quê? Que todo mundo comprou o carro que você queria? Não, né? Todo mundo já tinha esse carro, mas você não prestava atenção. Né? Isso é com tudo que acontece. Acontece muito também com mulheres grávidas, por exemplo. Ela começa só a ver outras mulheres grávidas, ver outdoor disso, tudo canalizado. Por quê? Porque quando a gente ajusta a nossa bússola para aquilo que a gente quer, a gente está apto a reconhecer as oportunidades e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor para que nos leve mais rapidamente para aquele objetivo. Então, agora, 2 tarefas aí para vocês, né? 2 metas, 2 objetivos para hoje. Definir a meta de vocês por escrito e, segundo, canalizar isso, né? Quando você define, escreve, lê, você canaliza para aproveitar as oportunidades que vão te levar até esse resultado, ok? Então, a atitude nossa, ela depende de motivação. Ninguém age se não tiver motivação. Mas a motivação, ela depende de um propósito. Então, qual é o seu grande porquê? Né? Só falar, eu tenho uma meta de ser bilionária. Tá, e daí? Eu tenho uma meta de viver com liberdade. Eu tenho uma meta de viajar mais. Tenho uma meta de ajudar muitas pessoas no mundo. Tá, e daí? Qual é o teu grande porquê? Qual é o grande propósito disso?
Tá? Metas gerais não servem de nada, as metas têm que ser específicas. Então, agora, eu gostaria de desafiar vocês aí, dentro das nossas metas aqui da empresa, que vocês colocassem no chat aí uma meta desafiadora e uma data para realizar. O que vocês... Vamos ver aí quem se propõe a se ousar e colocar aí a meta desafiadora e uma data para realizar isso. E aí a gente já vai realizar o compromisso público aí. Quais são as metas que nós temos aí? Quantas apresentações, Luciano? Tem que ser bem específico. 100 participantes, apresentar para 100 pessoas nos próximos 3 meses, é isso, Rafael? Ser diretora de marketing até o momento. Sim ou sim? Yes! Minha meta é ser diretora até o momento. Isso, tem que ser exato. Ó, adorei essa meta aí, hein, Rafael? Bem ousada. Arrasou. 4 diretos até o fim do ano, fechar 10 diretos até 1º de janeiro. Isso mesmo, quanto mais específico, melhor. Dominar satisfatoriamente o produto é muito amplo, Luciane. Vamos deixar mais específico. Satisfatoriamente é muito grave do termo. A gente não sabe, satisfatória é uma coisa para cada pessoa. Tem que deixar bem claro as minhas metas. É sim ou sim? Isso aí, Camila. E qualificar este ano, exatamente. Então, vamos colocar a data e a meta. Depois vocês vão deixar isso bem claro, bem específico, ok? Mas parabéns, obrigado aí pela participação, vocês foram ótimos. Então, fizemos aí o compromisso público, né? Que é compartilhar isso com todo mundo. Agora tem que cumprir, certo? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu espero que todos consigam ouvir, mas compartilhar um pouquinho, um pedacinho aí de um trecho desse vídeo do Flávio Augusto. Eu não sei se todos aqui conhecem o Flávio Augusto, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é dono da Wise Up, né? Era dono da Wise Up, hoje tem time de futebol nos Estados Unidos, mas ele é um empresário brasileiro, hoje um multimilionário, e construiu toda a riqueza e a história dele a partir do zero. Então, a história dele é muito inspiradora, e esse vídeo aqui é uma entrevista dele, né? E ele conta um pouco sobre como foi o início, o que de fato fez com que ele gerasse resultado na vida dele. Então, eu vou compartilhar 30 segundos desse vídeo, mas vocês podem procurar no YouTube depois e assistir e aproveitar mais a história dele, se inspirar na história dele. Mas eu quero compartilhar com vocês apenas estes 30 segundos aqui. Vamos lá. Eu vou colocar e aí vocês me sinalizam aí se ouviram, porque eu não sei se o áudio fica legal para todo mundo aí com a tela compartilhada, tá? Tem alguém com o microfone ligado? Pode desligar, por favor? Vamos lá. Não dá para ouvir nada? Ixi, então vou tentar aqui de novo, mas eu acredito que pelo fato de estar compartilhado com todos, não dê para ouvir. E tem alguém com o microfone aí toda hora desbloqueando aí. Vamos bloquear, pessoal. Vocês não conseguem ouvir mesmo?
Ok, então só funciona quando é 1 a 1. O Zoom, ele funciona quando é 1 a 1. Mas ok, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, depois vocês procuram o vídeo aí, tá? Ok. Bom, ele diz o seguinte, né? Que ele tinha uma meta, que ele tinha que pagar as coisas dele lá, porque ele abriu o negócio na loucura, sem dinheiro, ele tinha que pagar, ele tinha uma meta. E aí ele tinha um número que ele seguia todos os dias para conseguir fechar o número de alunos para a escola dele de inglês, né? Então a meta dele era 30 pessoas que ele fazia contato, 5 visitas para fechar 2. Esse era o número dele, o número que ele encontrou. Ele precisava ligar para 30 pessoas para conseguir agendar 5 reuniões e ele fechava 2 pessoas. Então, independente do que estivesse acontecendo, ele fazia isso. A meta dele era fazer isso. Ele tinha que fazer esses 30 contatos, essas 5 visitas para fechar 2 pessoas todos os dias. Com isso, ele fechou 1.000 alunos no primeiro ano de escola dele, o que é muito desafiador, e logo abriu uma nova escola na Avenida Paulista, que a gente sabe que não é barato. Então, ele foi, alcançou o resultado dele, se tornou um milionário, seguindo diariamente a meta, consistentemente. Então, que fique como um exemplo para nós, né, com aprendizado, porque isso encaixa muito no nosso trabalho. E eu gostaria que todos vocês criassem o seu algoritmo. A gente já tem indicadores da empresa de quantas pessoas a gente precisa convidar, para quantas pessoas irão, para quantas pessoas vão fechar, tá? Então, criem o seu algoritmo, eu chamo de algoritmo das vendas esse número. Cada um tem o teu número ali, quantas apresentações, quantos convites você tem que fazer, para quantas apresentações, para quantos cadastros, para bater a meta que vocês estipularam aí, até a data que vocês estipularam. Certo, pessoal? Bom, então seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a decisão de compra, em que momento acontece a decisão de compra, né? Tudo está ligado, né, como a gente falou, com a venda. Em todos os momentos que a gente faz ou deixa de fazer algo, está ligado com a nossa decisão, né? E como é que se forma uma decisão de compra? A decisão de compra, ela se forma 80% pela emoção e 20% pela razão. Então, as pessoas, elas decidem as coisas, elas decidem que vão comprar, nós decidimos que vamos adquirir algo no momento da emoção, quando ativa a emoção. E como é que faz para ativar a emoção? Né? O que eu estou oferecendo para os meus contatos, para os meus clientes? Características ou benefícios? Quando eu ofereço característica de um produto, por exemplo, eu posso pegar aqui essa garrafa de água. Qual é a característica dessa garrafa de água? Ah, eu tenho uma garrafa, ela é mais ou menos maleável, ela faz barulho, ela é transparente. Eu posso oferecer uma característica. Qual é o benefício dessa garrafa de água? Eu posso dizer que a água tira as toxinas do meu corpo, que me faz me sentir mais feliz, que me dá mais bem-estar, que pode me deixar mais de bom humor. Eu posso dizer que a água faz bem para a saúde, ela tem, sei lá quantos por cento de acidez, ou X% não sei do que. Isso é falar de característica da água. Então, será que nós estamos oferecendo realmente benefícios? Porque o nosso negócio tem milhões de benefícios. Ou nós estamos só falando de características? Quando a gente fala de benefícios, nós ativamos a emoção. E é nesse momento em que a compra é feita, que a venda é realizada. Muitas vezes a pessoa ela não vai fechar naquela hora, mas ela já comprou. Ela já decidiu. E aí a gente esquece de fazer follow-up depois. Então é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, tá? E para a gente finalizar aqui, né, essa etapa do treinamento hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo quais são, né, os benefícios aí, e depois a gente falasse um pouquinho sobre os fracassos, aí, as nossas causas de fracasso. Quais são os benefícios que a gente poderia abordar no nosso negócio? Sim, Rafael, nós estamos gravando, depois a gente vai
divulgar aí para todo mundo? Exclusividade, o que mais? O que a gente pode colocar como benefício? Experiência, o que mais? Vamos deixar mais claro isso, está muito aberto, né? Quantos benefícios, o que pode proporcionar na vida de uma pessoa se ela entrar para a empresa, se ela viajar pela empresa? Quais são as experiências? Quais são os benefícios que as pessoas têm de estar aqui? Liberdade financeira, renda passiva, viagens até de graça. Tá legal, mas vocês podem melhorar, né? Alta tecnologia. Será que nós estamos falando de benefício mesmo? Quando a gente traz a ideia, né, a felicidade, né, uma experiência, mas a gente precisa, fica na mente da pessoa por até 12 anos. Que legal essa estatística aí, Jana. Muito obrigada por compartilhar. Olha só que impactante, né? Momentos em família. Se a gente parar para pensar, né, cada perfil, né, como a gente viu lá do teste das cores, vai se atrelar com alguma coisa. Algumas pessoas vão estar mais focadas ao resultado, ao dinheiro, ao que o dinheiro pode proporcionar, outras pessoas vão estar mais ligadas com a diversão, outras pessoas com a segurança. Ok, mas a gente precisa pensar em benefícios de maneira geral, porque a gente não vai saber todas as características das pessoas que a gente está conversando, então eu preciso abordar todos os benefícios. Então, eu preciso falar isso de forma mais encantadora, né? Porque, assim, liberdade financeira é lindo, todo mundo quer, mas o que a liberdade financeira vai me proporcionar? O que ter mais dinheiro vai me proporcionar? Né? Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho, e esse compromisso eu gostaria de deixar e que todos fizessem, que a gente compartilhasse mesmo nos grupos, porque isso vai ajudar todo mundo. A gente pensar um pouco mais sobre isso, para gerar emoção de verdade nas pessoas. Né? Então, ao invés de eu falar liberdade financeira, eu posso falar, você já pensou em ter uma vida onde você pode comprar tudo o que você quiser sem se preocupar? Você já pensou em ter uma vida onde você pode fazer, não precisa deixar de fazer nada em função da falta do dinheiro? Ou que você não seja obrigado a fazer nada pelo dinheiro? Então, será que se a gente começasse a criar algumas coisas com mais ênfase, em trazer mais os benefícios, você já pensou em participar de um grupo de pessoas onde todo mundo tem um mindset incrível e onde a gente pode compartilhar experiências e vivências e fazer uma viagem com total liberdade e conhecer pessoas do mundo inteiro? Então, vamos começar a pensar em instigar realmente nos benefícios que a nossa empresa pode trazer, sem ser as coisas tão clichês e tão óbvias que todo mundo fala ou todas as empresas já trazem. Ok, pessoal? Então, eu conto com vocês aí nessa inspiração. Combinado? Bom, para a gente fechar, então, essa última parte aqui do treinamento, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora e até fosse fazendo uma autoanálise em cada um dessas causas do fracasso em vendas aqui que a gente vai conversar, tá? Então, o primeiro, começando aqui com a primeira causa, né? A primeira causa do fracasso na venda é não confiar em si mesmo. Se você não consegue nem mesmo convencer a si próprio de que consegue, a quem você vai convencer? A venda mais difícil que existe é a venda para si mesmo. Depois que você fez essa, você faz para qualquer pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é estar convicto de mim, do que eu estou fazendo, do meu potencial, que eu sou capaz. Lembra lá da nossa frase de empoderamento, tá? A primeira venda que eu tenho que fazer é para mim. Então, vão mensurando aí. Vocês podem até dar uma nota aí. Vão anotando aí. Vou desafiar vocês. Dá uma nota aí
De 1 a 10 para cada uma dessas 10 causas que nós vamos falar. Né? Como é que está hoje a tua crença, a tua confiança em você mesmo? Ok? Vamos lá. Quero ver a nota de vocês aí. De 1 a 10, como é que você se intitula hoje com a tua confiança em você mesmo? Muito bom, Luciane, parabéns. Vamos lá, pessoal, quero ver todo mundo aí. Quanto você confia em você mesmo? Muito bom, foco é 10, mas a gente precisa saber hoje quanto nós estamos. Muito bom, Rafael. Muito bom, muito bom. Então, esse povo tá demais. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos pensar agora aqui na segunda causa, né? Qual é a segunda causa do fracasso? Quando a gente fala fracasso em vendas, nós estamos falando em fracasso em nossos resultados de maneira geral, porque tudo está ligado com isso. Ok? Então, não acredita no que vende. As pessoas descobrem rapidamente se você acredita ou não totalmente no que está vendendo. Isso é tão claro para os clientes que pode afetar imensamente seus números. Por quê? Porque você emana e vibra aquilo que está dentro de você. Se você vai oferecer para a pessoa algo que você não acredita, que lá a sua vozinha está falando, ah, mas isso não é bom, isso não é real, isso não adianta, é isso que você vai emanar. Então, como é que está a tua nota sobre a crença no produto, no serviço, na empresa, no que você faz? Qual é a tua nota hoje na empresa, no produto, no serviço? Bora lá, povo. Vamos lá, sendo sinceros aí, qual é a tua nota hoje no produto, no serviço, na empresa? Porque muitas vezes a nossa nota é baixa porque a gente não para estudar, né? Não para conhecer a empresa. Lembra lá do chá, né? Se eu não abro o back-office, se eu não estudo o aplicativo, minha crença vai ser baixa, nota baixa mesmo. Muito bom, Rafael, excelente, porque está conhecendo, cada vez mais que vai conhecendo, estudando, entendendo, se engajando, fazendo parte, a gente vai aumentando a nossa crença, exatamente esse é o caminho. Muito bem, muito bom. Então façam essa reflexão, tá? Se a tua nota está média, o que eu preciso fazer para aumentar? Eu preciso conhecer o meu produto, ok? A nota não pode ser alta se eu não conheço. Junte-se a nós aí, Lu. Vamos lá, então. Segunda causa, terceira causa agora. Falha em estabelecer e atingir objetivos. É muito mais difícil alcançar o sucesso quando você falha em definir objetivos a longo prazo. O que você quer, de fato, onde você quer chegar, né? Com objetivos de curto prazo, como você vai fazer para chegar lá? Então, eu preciso saber qual é o pico da montanha e o que eu tenho que fazer em cada passo, em cada escalada, em cada degrau que eu subo. Porque, primeiro, a gente não define e não para pensar no que eu sou capaz de realizar, onde eu sou capaz de viver. Se eu parar para pensar e eu levar 1 ano, 2, 3 ou até 5 para me tornar MD, por exemplo, não vale muito a pena? Não vale muito a pena viver uma vida de total liberdade, mesmo? Agora eu preciso enxergar isso e entender que eu tenho que controlar o imediatismo. Às vezes a gente quer para ontem. E se não aconteceu em 2, 3 meses, 4 meses, ah, eu não nasci para isso, eu não tenho perfil, ah, não dá, não consigo, o produto é aquilo, isso e aquilo, a gente olha para fora. Então eu preciso saber que eu tenho um objetivo a longo prazo, eu preciso ter pequenos objetivos e comemorar cada um desses para eu chegar lá. Então, como é que está a sua capacidade de entender, de definir e de seguir cada passo desse objetivo, de comemorar também cada vitória? Qual é a tua nota nesse quesito?
Qual é a nota de vocês aí em definir objetivos a longo prazo e o que é que eu tenho que fazer todos os dias? Então, se o meu objetivo é ser medido daqui X anos, quantas apresentações eu preciso fazer por dia? Quantos cadastros eu preciso fechar por semana? Qual é a minha meta de apresentações e cadastros do mês? Nota 8, muito bom. Cadê o resto do povo do grupo aí? Não tem nota? Tá todo mundo com nota 0, é isso? Eu vou entender que quem não tá colocando tá com nota 0, hein? Lembra lá do nosso acordo, vamos participar. Muito bom. Isso aí, pessoal. É importante a gente avaliar esses critérios para que a gente possa ir aprimorando em cada um deles, porque aí no total a gente vai ter muitos resultados. Seguindo aqui. Quarto, preguiça e falta de preparo. Tanto seu preparo quanto sua automotivação vão definir o alcance do seu voo. Você deve ser ambicioso e querer vender, ou não vai vender nada. Quando a gente fala, ai, não sei me vender, não gosto de vender, ai, não gosto de vender as coisas para as pessoas, não gosto de incomodar as pessoas, não se motiva com isso, não se fortalece. Então, se você não está disposto a se vender ou a vender algo por você, você vai ter que vender para outra pessoa, porque a gente só tem duas escolhas na vida. Ou eu trabalho para me enriquecer, para melhorar a minha vida, para ter mais resultados, para ter mais qualidade de vida, ou eu vou trabalhar para fazer isso para outra pessoa. Ou eu vou fazer isso para enriquecer outra pessoa, para gerar mais qualidade de vida para outra pessoa. Então, qual é a tua nota em relação a estar disposto a fazer o que tem que ser feito? Vamos ver aí o que vocês estão colocando aí. Longe de preguiça, muito bom. Isso aí, não sei nem que número é esse que a Camila colocou, de tão alto, maravilhoso. Isso aí, Rafael. Muito bom, pessoal. Nossos resultados estão ligados diretamente com o nosso movimento. Consistência, exatamente. A consistência é a chave de tudo. Muito bom. Então, vamos lá, para a quinta causa aí. Falha em entender a rejeição. Não é você que está sendo rejeitado, mas sim a oferta que está sendo feita. Esteja disposto a ouvir não. Eu digo que o não nessa empresa aqui, ele é até confortável, porque ninguém fala não, todo mundo adora, né? Às vezes a pessoa não fecha naquela hora, ela vai pensar, né? Mas a gente tem que estar disposto a ouvir que não vai ser neste momento, faz parte. A minha resiliência em continuar e entender que esse não, essa rejeição não é comigo, não é com a minha pessoa, não é com o meu jeito, né? Nem com o meu produto, com o meu negócio. Eu digo assim, ó, que há duas pessoas, dois tipos de pessoas. A que entendeu e entrou e está fazendo acontecer, e a que não entendeu o negócio ainda. Então, é ela que não entendeu, ok? Não levem para vocês, ok? Vamos lá, qual que é a tua nota aí, com a tua resiliência em ouvir o não, ou entender que não é esse o momento, independente das técnicas que a gente vai utilizar, mas como você se sente? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. O cachorro da menina que eu curso para ela. Com preguiça de comer, fica deitado. Quando eu percebi que a cara dele era a coisa mais preciosa da vida dele, eu tô pensando, cara, as pessoas. Eu nem sei aqui. Não, isso não é assim. Deixa eu entrar. Ixi, agora nem eu acho mais aqui onde está o microfone. Pronto. Muito bom. Isso aí. Essa nota não é para que a gente se conforme, né? É para que a gente entenda que eu não posso me abalar por conta disso. E sigo em frente.
e faço o que tem que ser feito, que um não nunca é um não definitivo, que um não pode virar um sim, que um não é um não para mim, ok? Sexto, não é um expert no que vende, né? Conhecer de cabo a rabo o produto, o serviço que você vende é a única maneira de ficar mentalmente livre para realmente vender. Porque quando você não estuda, não conhece, você não fica seguro, e é nisso que você emana. Então, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Então, quantos de vocês aqui já se consideram expert, já estudaram, já abriram, já olharam a plataforma, já mexeram, já simularam? Qual é a nota que vocês dão para isso? Muito bom, Camila, muito bom. Exatamente, a gente tem que olhar todos os dias, né? Sétima causa, então. Falha em aprender e aplicar as técnicas fundamentais de vendas. Leia, estude, participe de curso e pratique tudo aquilo que aprender. Tudo que você precisa saber sobre vendas já foi escrito ou dito por alguém. Então, aprenda algo novo todos os dias, ouve um videozinho no YouTube, lê um pedaço de um livro, assiste um treinamento. Nós temos o tempo todo compartilhado treinamentos, técnicas, né? O Renan está o tempo todo fazendo treinamentos de vendas, de fechamento. Então, todos os dias a gente precisa aprender um pouquinho e utilizar o que aprende, né? As frases que o Renan explicou aí no treinamento no final de semana, eu já estou usando. Então, a gente vai sempre aprimorando. Qual é a tua nota em relação a isso? Parabéns, Rafael, muito bom. Agora é priorizar. Vamos aproveitar esse momento, pessoal. Vamos estudar, vamos aplicar ação. Estou gostando de ver a nota desse povo, mas que sucesso. Eu falo que essa empresa é maravilhosa, né? Só tem gente de mindset maravilhoso, gente de ação, gente disposta a fazer. Oh, cada nota maravilhosa, viu? Muito bom, estou muito, muito feliz com essa turma. Vamos lá. A oitava causa aí do fracasso. Falha em entender o cliente, não satisfazendo as suas necessidades. Cada contato que a gente for apresentar o negócio, ele vai enxergar algo de uma forma, ele tem uma necessidade. Então, eu preciso investigar. Nós vamos falar isso no módulo 2, que a gente vai falar propriamente das técnicas de venda. Então, como que, de fato, a gente faz o processo de venda moderno? Como é que a gente vai criar um roteirinho bem tranquilo, bem suave, mas que vai estar ligado com todas as técnicas para a gente investigar tudo isso, tá? Então, não saber perguntar e escutar, porque muitas vezes a gente mais fala do que escuta no início, né? Claro que na hora que está apresentando você é que vai falar, mas eu preciso criar um roteiro de forma que eu investigue, que eu escute. Então, não sabe perguntar e escutar, por isso não consegue levantar corretamente as necessidades dos seus clientes. Tendência a pré-julgar e tentar empurrar soluções padrão para diferentes tipos de clientes. Às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo nele, o que eu quero para mim. E não adianta, né? Se eu estiver falando lá com uma pessoa da cor X e eu sou cor tal, não adianta eu falar do que eu queria para mim. Eu tenho que pensar no que é bom para a pessoa, o que ela quer, o que vai proporcionar isso na vida dela. Algumas pessoas, elas querem só viajar mais, outras querem ganhar mais dinheiro, outras querem se divertir, outras querem viajar, se divertir, ganhar mais dinheiro, outras querem só se conectar, outras querem uma segurança. Então, eu preciso entender e conhecer as pessoas. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês, né, que eu costumo fazer quando eu vou iniciar a apresentação, como eu não conheço, né, a pessoa, se não é uma pessoa que já é do meu círculo de amizade, eu pergunto para ela 3 coisas que seriam fundamentais para ela, que ela levasse com ela se ela fosse para uma ilha deserta. Ó, você está indo para uma ilha deserta, amanhã você vai viver lá num lugar inacessível e você só pode levar 3 elementos, 3 coisas do que você tem hoje. E aí você vai instigando a pessoa a falar, né? Então eu falo, ó, você não precisa falar que você vai levar só o marido, a mulher ou o filho, você pode falar família, pode ser um grupo de coisas, mas são 3 elementos. E aí a pessoa vai ficar refletindo, não importa o que ela vai falar, tá? Ali, se ela vai conseguir, mas ela vai buscar 3 elementos que são mais importantes para ela, que está ligado com os 3 principais valores dela. Então ela pode falar,
Ah, eu vou levar minha família, eu vou levar meus cartões, meu dinheiro, e eu vou levar meus livros, meu conhecimento. Então, a pessoa ela vai buscar alguma coisa que tenha a ver com os valores dela, e de acordo com o que ela falar, você já vai começar a entender o que é importante para ela. Se ela está falando que família que ela vai levar, então conexão, amor é importante para ela. Se ela está falando que ela vai levar dinheiro, resultado, dinheiro é importante para ela. Se ela está falando que ela vai levar conhecimento, aprender, o aprendizado, o crescimento é importante para ela. Se ela falar que ela vai levar a prancha de surf dela, diversão, esporte é importante para ela. Então, a gente pode fazer essa pergunta e começar a entender um pouquinho nas coisas que são mais importantes para essas pessoas, ok? Então, qual é a tua nota aqui em entender o cliente? Meu cachorro. Qual é a nota aí de vocês para entender a necessidade do cliente? E agora, utilizando essa dica aí que eu dei para vocês. Eu já faço essa pergunta logo no começo. É bem simples, Lu. Vamos lá, então, para a 9ª causa do fracasso. Falha em contornar as objeções. Às vezes a gente só aceita, a pessoa falou, não tem tempo, não tem dinheiro, a gente, então tá. Este é um assunto complexo, você não está escutando o que o cliente diz, você não está propondo soluções. Você não é capaz de criar um ambiente de confiança, logo o cliente não acredita que você é a melhor opção. Então, a gente tem que estar disposto a indagar, a compartilhar, a perguntar para ele, porque nunca é aquela causa, aquela desculpa que ele está te dando, tá? E contornar objeções é justamente isso. No módulo 2, a gente vai falar sobre isso, eu vou dar algumas dicas para vocês bem legais para a gente trabalhar as objeções, ok? Então, qual que é a nota de vocês aí quando vocês ouvem, vou pensar, não é para mim, ou não tenho dinheiro agora, o que vocês falam? Né? Qual é a tua nota em relação a isso? Baixa quanto? Quanto vocês de fato contornam a objeção? Ou vocês acham que a venda acaba ali quando a pessoa fala, não é agora, não é o momento, ou vou pensar? Exatamente, Rafael. Ótimo, Fabiola. Isso é uma das técnicas de contornar a objeção, né? Você pergunta para a pessoa, se não fosse o dinheiro, você estaria dentro? Aí você já elimina todas as outras, você vai trabalhar aquela. Isso aí, pessoal, muito bom. Obrigada aí pela sinceridade. Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre as objeções dos nossos clientes para poder trabalhar isso. Pessoal, quem está com o microfone ligado aí? Bom, e por fim, vamos aqui para a nossa última causa do fracasso. Não consegue lidar com mudanças. Uma parte de vendas é lidar com mudanças. Mudanças em produtos, serviços, preços, táticas, posicionamento, mercado. Acompanhe as mudanças e vence. Lute contra e fracasse. Então, a gente tem que se modelar, né? Até porque o mercado e o mundo está mudando muito rápido, muito mais do que antigamente. Então, se eu não estiver preparado para acompanhar, eu vou estar fora mesmo, né? E nós já estamos numa empresa que está à frente, que já é uma inovação. Então, nós todos já temos a cabeça muito aberta com tudo isso, tenho certeza. Mas a gente tem que estar atento a isso, que a gente tem que se modelar. Mudou uma forma, algo na empresa, alguma maneira de fazer, uma nova técnica, se remodela, não fica preso ao antigo, não. Tá? Porque quem não cresce, morre. Né? Tudo que não cresce, morre. Então, eu preciso estar o tempo todo me inovando, mudando e fazendo acontecer. Então, qual que é a nota de vocês aí em se adaptar? Ótimo, Jana. Ficar parado a fundo, isso mesmo, Lu. Muito bom. Muito bom, excelente, excelente. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente enxerga justamente a visão dessa empresa e o quanto ela nos proporciona viver isso, né?
a mudança, acompanhar a tecnologia, pegar nessa cauda aí que está indo tão depressa e a gente já está com tudo isso pronto, a gente só precisa agarrar. Então, como exercício aí também, vocês viram que eu adoro dar um exercício, né? Mas a prática é que leva ao resultado, então de nada adianta a gente conversar disso aqui hoje, vocês não pararem para refletir sobre vocês. Eu gostaria que vocês depois realmente olhassem as que vocês deram nota mais baixa e que vocês pensassem no que vocês podem fazer para superar essas causas, né? Para reduzir, para eliminar essas causas. Então, se eu preciso estudar mais o produto, eu vou estudar mais. Se eu preciso confiar mais em mim, eu vou trabalhar minhas crenças para confiar mais em mim. Então, definam o que vocês vão fazer para aumentar as notas naquilo que vocês deram nota baixa para vocês. Ok? Combinado? Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, esse primeiro módulo, para a gente se aquecer aí nas vendas, é isso. Só para instigar um pouquinho vocês, nosso primeiro tema no próximo módulo é 8 gatilhos mentais para elevar o seu poder de persuasão. Persuasão é tudo na hora do fechamento, tá? Então, tem muita coisa boa aí no segundo módulo, que é a parte mais prática mesmo, as técnicas. E eu gostaria de contar com todos vocês na quarta-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai fazer tudo da mesma forma, mas que essa semana vocês pudessem ir compartilhando nos grupos o que nós falamos aqui, os exercícios, porque isso é comprometimento, isso é consistência, isso é fazer acontecer, fazer valer a pena essas horas que a gente estava aqui, né? Então, eu agradeço muito esse tempo de vocês, essa troca de vocês. Todos vocês têm o meu contato, eu estou em todos os grupos que vocês estão, estou à disposição para todos, tá? E estamos todos juntos, tenho certeza que nós vamos alcançar resultados muito ousados, e o crescimento que a gente tem, a oportunidade que nós temos aqui de crescimento é incrível, aproveitem isso. Muito obrigada, pessoal, uma boa noite para vocês e contem comigo. Um beijo grande.